time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. E aí pessoal, meu nome é Onsley e novamente trago para vocês mais um episódio da série O Futuro do Jogo para falarmos um pouquinho mais a respeito do The Division. Vou começar aqui com uma retrospectiva, como sempre faço, para que todos estejam na mesma página do que foi tratado nos 5 vídeos anteriores. No primeiro vídeo falamos sobre a parte financeira, a visão do acionista, onde demonstrei que existia um fato muito importante no calendário da Massive Ubisoft para ocorrer no terceiro trimestre desse ano fiscal. No segundo capítulo tratamos da parte publicitária, a visão marqueteira da coisa, onde demonstrei que há a previsão de nunca ter um modo zumbi nesse jogo e já foram delimitados os possíveis cenários para a continuação. No terceiro capítulo tratamos de uma análise de um estado do jogo específico, onde demonstrei que o ano 3 terá conteúdo previsto até novembro desse ano, conteúdo novo, quero dizer. No quarto e no quinto capítulo tratamos de uma visão de conteúdo, uma análise focada ao que pode vir por aí, possibilidades, onde existe a possibilidade da expansão do conteúdo da DLC Sobrevivência e a expansão do mapa na área do Central Park. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras, não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser amigos seus. Mas quando somos chamados, deixamos tudo para trás. Nós somos a Division. Retomando o raciocínio do vídeo anterior, vou começar esse episódio refletindo no início do jogo, para que todos entendam de maneira clara a dúvida que tive quando ouvi aquele diretor da Massive falando que a visão de continuidade é explorar histórias e experiências que ficaram em aberto no enredo. Apesar de todas as informações que eu pesquisei, apesar de todos os dados que eu encontrei, pare para pensar, analisando a história de maneira clara, desculpe o spoiler para quem não concluiu até o nível 30. O seu personagem é uma folha em branco, você nada mais é que uma casquinha, apesar de você escolher aí o sexo do seu personagem, cor de cabelo, acessório e tudo mais, ele continua sempre sendo o mesmo personagem, sem expressão nenhuma, essa cara de não sei do Cigano Igor, sem voz nenhuma, sem emoção nenhuma. Todo o histórico que seu personagem tem foi o que você ouviu no 1 minuto antes de começar a falar. Em nenhum momento do jogo você passa por questões de decisão moral, para entender o seu passado, sua profissão, nada disso. Assim você não tem como ser o personagem principal. Você, apesar do papel ativo no Taking Back em New York, nessa história você infelizmente é só um coadjuvante. A personagem principal é a cidade de Nova York, É o povo de Nova York, é o que você descobre ouvindo ligação telefônica e eco. Assim, a melhor maneira de entender isso é ver num trailer que lançaram antes do jogo, um dos únicos dublados que eu vou passar a seguir. Está ativado. Todos os sistemas Isaac estão online. Precisamos juntar nossas forças para salvar o que restou e dar a Nova York uma chance de lutar pelo que pensávamos estar perdido. Esperança. Você está aqui por um motivo. E não se engane. Nós vamos tomar essa cidade de volta. Tomara que o pedaço do trailer que eu escolhi tenha vendido de uma maneira bem transparente o peixe que eu coloquei. Expandindo essa visão, essa ideia, adiciona no caldeirão aí na sopa de letrinhas essa imagem que está em tela. E não, antes que alguém pense que isso é algo oficial, por favor, isso não é algo nada oficial, você não vai ver isso no E3 da semana que vem. Isso sim é uma obra de um fã, diga-se de passagem, um gringo bem conhecido da comunidade, que apesar de ter contato com desenvolvedores, sei lá se teve alguma informação privilegiada para fazer essa capa. Mas foi nessa capa que eu lembrei na hora que eu vi a informação do diretor criativo sobre expandir a história. Nessa hora eu pensei, putz, será que todas as pistas, todas as informações que eu encontrei
encontrei na net apontando a continuidade do Division 1 não vai virar o Division 2, foi por isso que surgiram aquelas interrogações no thumbnail dos 2 vídeos anteriores, como eu bem disse. Não dá pra saber, as coisas estão misturadas agora. E se Nova York realmente, por ser o personagem principal do jogo, vai ter o conteúdo expandido no segundo jogo, então faz sentido ver todos os pontos que ficaram em aberto do jogo. Eu já mostrei os 2 principais, existem mais vários que eu vou resumir à frente. Como o vídeo começou falando sobre o background do seu personagem, vamos começar agora falando sobre o começo mesmo da história. Assim que você sai do Brooklyn, o que acontece? Segue um videozinho aí para todo mundo recapitular esse momento. O local pode ser visto à minha direita. Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor, agora mesmo. JTF 68 para a torre. Hudson à vista. 2 agentes da Division a bordo. A explosão era o veículo deles. Liberado para pouso. JTF 68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você. Não tem jeito. Só espero estar certa. Devido à relevância do jogo, ele se encontra catalogado nas principais bases de dados online sobre informações, seja de videogame, de filmes, música e afins. Aqui eu estou indo no IMDb para ler informações do jogo. Vamos pegar na visão de explorar história, né? Vamos pegar alguns pontos que não foram explorados nessa história. Começando aqui com a parte bem básica, ó. Tô indo no departamento de arte, tô pegando um cidadão aqui que está como ilustrador. Um cara que vocês podem ver que, diga-se de passagem aí, é o cara, né? Que o cara contribuiu com um pôster dos Vingadores, do Thor, contribuiu com um pôster do Homem-Formiga, com uma pancada de RPG que nem o Magic the Gathering. Muito conteúdo relevante, né? Não é um João da Silva qualquer. Esse cara também trabalhou no Division. E no Division ele fez algumas artes. Artes essas que não foram utilizadas no jogo. Focando no segundo plano da viagem, enquanto você está indo para Manhattan, o jogo te vende uma visão amena, onde você vê apenas prédios à linha do horizonte, algo diferente do cidadão aí que tem uma visão muito mais rica, onde você teria muito mais detalhes da ponte do Brooklyn, sem contar um misto de sensações, se sentindo em Nova York vendo a estátua ao longe, além daquela sensação de surpresa de que porra é essa, que fumaça é essa vermelha saindo da cabeça dela, algo bem diferente do que rola, sem contar que na visão dele, a aeronave ela circularia a Ilha da Liberdade, onde está a estátua, o que poderia te dar a impressão de que em algum momento você poderia chegar lá, né? Poderia sair do local que é o mapa do jogo. Uma outra pegada, é bem filme anos 80, né? Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, ele te vende um cenário bem apocalíptico, onde você fica já sentindo meio acuado, sabendo que tem o desespero lá dentro de Manhattan. Na hora que vê a Estátua da Liberdade com essa máscara, o fogo na cabeça e a mensagem de caia fora, você saberia exatamente onde você está indo. Além disso, eu falei cara da estátua? Será que aquele cidadão que fez a capa do CD sabia de algo? Deixa pra lá, não vou nem especular, vamos continuar. Agora que eu abordei o primeiro ponto sobre itens não utilizados no jogo, vamos ir para itens utilizados que não foram explorados. Vamos falar de uma das coisas mais importantes que tem, que poderiam ser desenvolvidas e não foram. Todo mundo conhece as facções do Division, né? Caso não conheça, segue um trailer explicativo aí. When our city started to collapse, the dark side of humanity took control of the streets. This city fell apart. Last stand, asshole! It's crazy out here. Every man for himself. Survival of the fittest. You gotta take what you need in this world. This world is our playground now.
And no one's here to stop us. We got out of Rikers jail. And we ain't ever going back in that cage. It's all ours now. We're the new kings of these streets. These streets must be cleansed. To save our city, we must burn away this disease. Every trace of it. Only through the power of fire can we be free. Freedom is not a right. Liberty is not a given. This city needs an iron fist to restore order. There shall be no resistance. It is the only solution. This is not our solution. Our mission is to save what remains. To save what's left of our city. We are the Division. Após relembrar a motivação das 4 facções, será que você consegue ver algum buraco na história que poderia ser preenchido por algum outro tipo de personagem? Será que existiriam somente essas 4 facções? E se eu te disser que existiam outras facções que o pessoal desenvolveu, mas nunca usou no jogo, faria sentido? Eu não botei uma fé nisso até ir atrás de informação. Eu tô pegando aqui um trailer que nunca foi chegado, né, que lançou antes do jogo, naquela época que só rolava em feira, onde o pessoal mostra a história do tablet que nunca existiu, né, a história do cara que te dá apoio durante a trocação com o NPC. Pega esse pedaço exato do trailer onde você vai alvejar alguns oponentes no telhado ao lado. Repare que na hora que você mira aparece o nome do personagem, tá escrito Bratva. O que é Bratva? Bratva é máfia russa. Máfia russa? É, cara, eles imaginaram uma facção de máfia russa no jogo. Aí você fala, como assim? Como assim? Faz todo sentido na história. Você tem um consulado russo, você tem o tal do Vitali, que é um russo que ajudou a fazer o vírus. Você tem a história que o vírus teve parte sido usado na Sibéria. Mas não é só isso não, cara. Eles colocaram várias outras pistas. Por exemplo, você tem essa arma aí chamada Pacan. Pacan, na estrutura da máfia russa, na organização, é como se fosse o chefe da boca, né? Como se fosse o poderoso chefão, né? O cara que tá lá no topo da pirâmide, né? O nome dele é Pacan. Uma outra peça para esse quebra-cabeça do Bratva é um fato que ocorreu antes de lançarem 1.6. Algum funcionário da Massive Ubisoft, vamos imaginar que é um estagiário que é mais fácil, sem querer liberou algo errado na hora que ia liberar o patch. Todas as missões do jogo você faz até chegar ao nível 30, né? Depois disso não existem mais missões. Desde o patch 1.0 não é lançado nenhuma missão. Tudo que foi lançado foram incursões, missão não tem nenhuma. Aí você deve ter pensado que, putz, todas as missões já foram disponibilizadas para o público. Não, esse estagiário aí liberou uma sem querer que não deveria existir em momento algum. Uma missão que era numa clínica que ficava perto do Camp Clinton, onde a sua atividade era liberar o ambiente da clínica dos Bratva. Isso mesmo, cara. Era um ambiente onde teriam Bratvas. Uma missão que você poderia jogar no normal ou no difícil e que existia bem ao lado da onde existe um dado de alvo, no mesmo ambiente, pelo que você consegue reparar aí nesse mapa. O que acontecia? Qual que era o bug? Quando o cara ia fazer um alvo de risco que estava nesse local, automaticamente essa missão ficava habilitada, mas ele não conseguia jogar ela. Repara o cidadão aí correndo de um lado para o outro procurando o local onde está a missão, mas ele não acha. Ele tenta até fazer um matchmaking, mas ele não consegue encontrar nenhum jogador para jogar porque a missão não está disponível. Mas você vê que uma missão dos Bratvas existiu e estava disponível desde o desenvolvimento do jogo para ser utilizada, mas nunca foi, né? Tá aí mais uma possibilidade para se explorar a história do jogo, né? Não que necessariamente vai ser isso, mas a ideia aqui é mostrar a quantidade de coisas que poderiam ser exploradas. Continuando aí na montagem do quebra-cabeça, o último ponto para falar aí dos Bratvas é relacionado àqueles paranoicos que não tem nada para fazer e passam o dia inteiro tentando fazer decodificação de arquivo. Igual eu mostrei na vez passada, o pessoal, além daquelas frases que foram usadas lá no 1.6 lá do Central Park, encontraram informações no meio de arquivos relacionado aos Bratvas. E justamente no mesmo período, repare que em janeiro do ano passado, eles encontraram dados dessa clínica, como você pode perceber logo aí no começo, quanto de outras missões. Além disso, disponibilizaram também para todo mundo os arquivos que eles conseguiram decodificar. Disponibilizaram eles já de forma decodificada para a gente poder dar uma mexidinha e mostrar até mais detalhes aqui para todo mundo. Um ponto que eu tenho que deixar claro de continuar é que essa exploração de código ocorreu em vários momentos diferentes, sendo que o primeiro deles foi lá na época do beta, depois rolou de novo na época da 1.3 e por
por último na época da 1.5. Assim, o pessoal coloca que não faz sentido nenhum você, durante esses 3 momentos, ter ainda no sistema alguma informação de algo que nunca existiu, nunca foi usado e nunca deveria ser usado. Isso faz um consumo maior do hardware, do servidor que roda isso. É mais memória, mais processador que você gasta de uma maneira inútil, ao invés de liberar recurso para o player parar de reclamar de lentidão, de latência e tudo mais. Assim, esse francês está mostrando que na versão 1.5.1, que foi a última que ele viu, existe ainda a menção dos Brattvas. Ele mostra, parece uma missão secundária, aonde você tem que proteger um restaurante dos Brattvas. Ou seja, com base em tudo que foi sinalizado sobre explorar histórias, tá aí um ponto que pode ser explorado facilmente ainda na versão 1, não vou nem falar na versão 2, né? Não sei o que vocês acham. Vamos dar continuidade aqui olhando o código em si. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar a palavra Brattva. Vamos ver onde eu vou parar. Aqui, ó, primeira menção, aquele Intrepid, aquele navio que apareceu no West Side Piers, onde rola o conflito. Ele foi feito para ser uma missão dos Brattvas, apesar de nunca ter sido usado. Depois disso, aqui tá a tal da clínica que acabamos de passar nela. Essa clínica, inclusive, fala os detalhes da missão. A primeira parte você tinha que entrar lá, a segunda teria que assegurar o ambiente, a terceira destravar portas para na última parte da missão liberar reféns. Ou seja, a missão toda foi estruturada. Vamos ver o que tem mais aqui de Brattva. Você tem aqui uma missão secundária. Drop em inglês seria suprimentos. E aqui ele fala da outra facção que eu comentei. Não era só uma. Tem a facção do tal do Jackal. Jackal seria chacal em português, né? Ou seja, você teria chacais, além de ter esses mafiosos russos dentro do jogo. Tem várias referências a esses tais chacais. Se você der uma olhada, ó, tudo isso daqui, cara, aonde seriam atividades envolvendo esse pessoal. Mas vamos continuar aqui nos Brattva. Ó, você tinha defender uma loja dos Brattva. Brattva Looters. Looters seria um pessoal que faz roubo, né? Aquele pessoal que quebra a loja para pegar coisa. Desativar uma antena dos Brattvas. Encontrar provas sobre a operação dos Brattvas em um mercado. Olha quanta coisa, cara. E nada disso nunca foi usado. A mesma coisa vale aqui para os chacais, cara. Uma pancada de coisa que nunca foi usada. Mas nisso, o que aconteceu? Lá na versão 1.0, o pessoal resolveu reutilizar muitas das coisas do Brattva para montar os Hikers. Por que eu falo isso? Porque todo mundo que analisa esses códigos chega à conclusão disso analisando algumas correlações, como por exemplo, ó, dá uma olhada nessa imagem que está na tela, onde ele mostra o sufixo do nome de cada item, né? Bra seriam os Brattvas. Reparem que tem um item chamado Bra-Columbus. O que é Bra-Columbus? Seriam os Brattvas usados no Columbus. Columbus Circle seria onde rola a Céus Limpos. Céus Limpos é com Hikers. Ou seja, o pessoal usou muito do conteúdo que era para ser Brattva e transformou ele em Hiker. Dá uma olhada na outra linha onde está falando Shotgun Rusher, que seria aqueles dozeiro corredor, né? Rushador. Repara que do lado está escrito Hiker. Ou seja, transformaram o dozeiro corredor dos Brattva num Hiker. Assim, todos os personagens que encontram referência de Brattva no código, a maioria está relacionado a Hiker. Eles transformaram a facção dos Brattva em Hiker, mas não reutilizaram tudo que deveria, já que no jogo original não existia nenhum Hiker. Se você lembrar dos trailers na época da E3, antes do lançamento do jogo, você vai ver que nos trailers só aparecem duas facções. Aparecem os cremadores e aparecem os desordeiros, nada mais, né? Eu acho que naquele momento a galera tava com dúvida de quais facções ele deveria usar ou não deveria usar e acabou aposentando aí os Brattva, mas mantiveram muita coisa dele no jogo. A melhor maneira de provar isso é procurando aqui nesse documento o nome de todas as facções. Vai ver que algumas vão estar faltando. Por exemplo, ó, Cleanias, que seriam cremadores, ó, tem várias. Beleza, cremador existe desde o início. Vamos lá pro próximo. Vamos procurar Rioters, que seriam desordeiros, ó. Desordeiros tem aqui também, 154 itens. Agora vamos procurar LMB, ó, 222 LMBs. LMBs sempre existiu, mas vamos procurar agora os Hikers. Vamos ver quantos Hikers aparecem. Hikers, nenhum. Aparece o Rick Valace. Ou seja, nunca teve Hiker nesse código original. É por isso que os Brattvas não foram para frente, né? Alguns viraram Hikers e outros foram aposentados. Até o momento tivemos dois pontos de vista no vídeo. O primeiro falando sobre coisas que pessoas fodásticas fizeram e não entraram no jogo. Depois falamos sobre coisas que entraram no jogo e não foram disponibilizadas para o público. E agora vamos falar sobre coisas que foram disponibilizadas para o público, mas não foram exploradas. Você está vendo aí na tela o mapa de Manhattan, que eu desenhei sobre o mapa de Nova York, para mostrar o tamanho do jogo. Pode parecer grande, né? Mas se você ver o tamanho de toda a cidade, cara, ele é bem pequeno. Ele não deve dar 10%, sei lá, 15% do mapa real. Ele cobre só um pedaço da ilha de Manhattan. Ainda tem muita coisa para ser explorada. Tem a parte superior da ilha de Manhattan, tem toda a ilha de Staten, tem quase toda a parte onde está o Brooklyn e o Queens, que a gente mal passou aí no tutorial. Dessa maneira, tem muitos áudios, ecos no jogo que fazem referência às localidades. Eu vou tocar aqui alguns exemplos para o pessoal ver onde se refere cada um e no final eu vou estar mostrando um slide que evidenciei no segundo vídeo da série, onde o pessoal pergunta qual local o player gostaria de ver uma continuação. E tem um item lá que fala uma nova cidade. Essa nova cidade, inclusive, pode ser entendida como o último áudio, né? Que apesar
apesar de ser uma nova cidade, é do lado de Manhattan, faz praticamente parte da cidade, né? Quem conhece São Paulo é um São Paulo e Campinas, né? Espero que isso daí transpareça bem a dúvida que eu fiquei quando ouvi o tal do diretor falar, explorando histórias e experiências. Vamos lá. Foi fácil pra caralho dar fora da Rikers. Alô? É a Naomi. Oi de novo, Naomi. Aqui é o Ali, da 89.8 de novo. E eu tenho boas notícias pra você. O quê? Princesa, você vai ver o quebra-nozes no Lincoln Center! Lá no começo, tinha umas conversas sobre atuar junto com mercenários contratados para proteger os escritórios da Wall Street. Eram o LMB. Um bando de malucos. É o seguinte, então. Eu tenho um bote salva-vidas guardado lá num pier da Zona Oeste. O problema é que a JTF tá bloqueando Hudson. Mas se a gente for de noite, dá pra passar na surdina. A guarda costeira acabou de pegar Hale com 50 quilos de coca, subindo East River em um barco militar excedente. Falha de motor. I've seen him. I've seen someone I'm pretty sure is the lassie on the street in Morningside Heights. E aí? Você vem ou não? Tá, Jersey? Qual é? E como é que você pretende furar a quarentena? A gente tem armas, comida. Não esquece que a JTF também é feita de gente. Podemos subornar ou matá-los, como qualquer um. E pra que tudo isso? Você acha que Jersey tá uma maravilha? Eu roubei um rádio de um JTF e ouvi o que eles estavam dizendo. Lá as coisas estão arrumadinhas. A lei marcial tá funcionando, as quarentenas estão organizadas. É a nossa única chance. Está no ar o Caldeirão do Hulk. Boa tarde, Luciano. Sim, senhoras e senhores, estamos de volta agora sim, direto do estúdio, na Central Globo de Produções do Estúdio E. Antes de eu ali contar um detalhe, está começando neste momento o Lar do Oscilar no Caldeirão. A história de hoje... eu já contei essa história pra tanta gente. Agente, precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta. Nossa base de operações tem potencial, mas agora parece um depósito de lixo, não temos nenhuma equipe. Para recuperarmos isso daqui, precisamos de gente que saiba o que está fazendo. O que você pensou? Bom, Lu, aqui nessa casa vai fazer tudo diferente do que a gente já fez até hoje. Vamos lá, galera! Vamos começar mais um Lar do Oscilar aí! Agora que o Caldeirão já deu um trato aqui no ambiente, eu peguei um vídeo antes e depois da galera começar a obra e vou mostrar aqui para todo mundo um ponto bem interessante. Quando no vídeo anterior eu falei de um módulo de Battle Royale, uma pessoa até chegou a me questionar: putz, aonde passaria um negócio desse? Aonde passaria eu não sei, mas que tem lugar para esse modo começar, tem. Imagina aqui o mapa do terminal. No terminal, na hora que você entra nele, tem um banheiro, mas reparem que no cenário original, lá na época da 1.3, era uma área fechada. Na sequência, você vai encontrar lá o local onde rola a sobrevivência. Hoje é uma área de jogo, anteriormente era uma área fechada. Você continua, você vai ter a área de PVP, que antes era da Last Stand e agora é Last Stand conflito, né? Antes não tinha nada, era um local fechado. Agora sim é utilizado. Do lado tem uma escada que desde aquela época não serve para coisa alguma. Logo ao lado você vai ter onde rola o subterrâneo, que na época que foi lançado a 1.3 era a bola da vez. O terminal foi lançado nessa versão 1.3. Logo ao lado você tem onde rola os eventos globais. Na época da 1.3 não existia nada, era uma área fechada. Logo à frente você teriam as mesas. Na época da 1.3 só tinha mesa de criação, né? Não tinha reajuste, não tinha nada de otimização. Sendo assim, que conclusão você pode chegar? Cara, tem um buraco ali do lado da Last Stand que ninguém nunca usou. Ou seja, até essa versão 1.0 tem como expandir novos modos de jogo. Será que o pessoal vai usar? Não sei. Espero ter transparecido aqui para todo mundo várias visões diferentes sobre o mesmo assunto. Apesar de ter vários outros pontos que nunca foram explorados no jogo, eu acho que já deu para vender bem o peixe que eu falei no começo do vídeo. Assim, a minha ideia no próximo vídeo é só abordar os possíveis conteúdos que eu acho que vai rolar na versão 2. Espero que todo mundo tenha curtido. Falou!